Olá, alunos de gestão orçamentária e financeira. Muitos alunos têm tido uma certa dificuldade quando chegam nesse módulo 7, onde no tópico 4 é tratado uma questão matemática, onde se procura apurar a diferença entre o faturamento real e o faturamento orçado. Alguns têm dificuldade de identificar qual a participação das diferenças causadas pela quantidade e quais as diferenças causadas pelo preço unitário. Claro, o preço unitário vezes a quantidade me dá o faturamento, tá? Estamos gravando esse vídeo em novembro de 2019. Nessa data, na aula 14, está se tratando sobre o controle orçamentário, que é o 7º módulo do material que nós utilizamos. Você deverá perceber a seguinte situação: dentro de todos os arquivos aqui, existe uma planilha quebra-galho para cálculo de delta quantidades e delta preços. Então, essa planilha tem trazido alguns problemas para os alunos. E é essa planilha que é o alvo desse vídeo que eu quero estar explicando para vocês. Vamos inicialmente baixar essa planilha. Você faz isso no seu notebook, no seu computador, e eu já vou abrir a planilha do jeito que ela vai vir para você. Aqui está como a planilha vem. Ela tem inclusive um exemplo já para vocês poderem verificar o funcionamento dessa planilha. Mas para você utilizá-la, você deverá apagar apenas as informações de quantidade, do preço unitário da projeção do orçamento e a mesma coisa, quantidades e preços unitários daquilo que for o real, o que foi realizado pela empresa. Note que a sua planilha aqui já coloca o desvio zero, porque realmente faturamento projetado zero, faturamento real zero, o desvio só pode ser zero. E é claro que, como eu estou apurando um desvio em relação a uma projeção, zero dividido por zero faz com que o seu Excel dê essa mensagem de numeral div dividido por zero, ou seja, não tem resultado, porque simplesmente não podemos dividir nenhum número por zero. Note que também os valores aqui estão todos zerados, coisa que você não tinha antes. E agora eu gostaria de retomar aquele material do caso Top Dream, onde no módulo 7, módulo 7, a parte 4, onde aparece a explicação da história, nos ensinando como proceder nesse cálculo. Me acompanhe. Estamos aqui a partir do slide 49. Vamos ler a nossa história até o slide 61. O Nelson diz: um problema que me intriga é o seguinte: muitas vezes, quando o resultado observado na prática difere do orçado, ficamos sem saber se erramos nas quantidades e nos preços. Existe alguma técnica que nos permita avaliar o quanto cada um desses fatores, quantidades e preços, contribuiu para explicar a diferença entre o orçado e o realizado? Como assim? Pergunta o Guilherme. E o Nelson continua: digamos que tenhamos projetado um faturamento de 1 milhão
e em determinado mês, e que o faturamento observado, ou seja, o real, naquele mês tenha sido de 900 mil. Existe alguma técnica que nos permita avaliar em que medida as quantidades vendidas e os preços de venda influenciaram a diferença entre o orçado e o realizado? A Paula intervém. Existe sim. É o chamado orçamento flexível. O orçamento flexível é uma técnica de análise das variações havidas entre o desempenho operacional projetado e o realizado, na qual procuramos separar e avaliar o impacto de cada uma das variações que atuam sobre os preços observados. Vem aqui o nosso professor que orienta a gente e explica. Vou te explicar melhor usando o exemplo do Nelson. Digamos que em um determinado mês o faturamento realizado tenha sido diferente do faturamento projetado. Isso pode ter acontecido devido ao volume de vendas ter sido diferente do estipulado ou devido ao preço de venda praticado ter sido diferente do originalmente projetado, ou, o que é mais provável, devido ao efeito conjugado desses dois fatores. Nesse caso, como avaliar qual o impacto que a variação do volume de vendas e do preço de venda isoladamente tiveram sobre o faturamento final? Para isolar os impactos causados no resultado final pela variação dos preços de venda e dos volumes vendidos, usaremos as seguintes equações. Note: delta quantidades igual parênteses quantidade real menos quantidade orçada, fecha parênteses, vezes preço unitário. E delta preços é igual a parênteses preço real menos preço orçado, fecha parênteses, vezes quantidade real. Nas equações, as expressões delta quantidades e delta preços indicam os valores medidos em unidades monetárias das variações havidas entre o projetado e o orçado e que tenham sido devidos à variação das quantidades vendidas ou à variação dos preços de venda, respectivamente. Aqui ele está apenas, então, somente revendo as formas que nós vimos no slide 54. A Paula continua. Vou dar um exemplo. Suponhamos que nossa empresa tenha projetado vender em janeiro 1.800.000 latas de refrigerante tradicional a 43 centavos por lata, gerando um faturamento de 774 mil. Imagine agora que no início de fevereiro a empresa tenha apurado que faturou com a venda desses produtos apenas 717.500, isto é, 56.500, ou seja, 7,30% a menos que o faturamento originalmente projetado. Analisando essa diferença, suponha que a empresa tenha apurado que em janeiro tenha vendido 1.750.000 unidades do produto e que o preço médio unitário tenha sido de 41 centavos. Agora, a empresa quer saber
o quanto cada um dos fatores acima, volume de vendas e preço unitários, contribuiu para a diferença observada. Observamos que foram vendidas menos unidades do que o inicialmente orçado e também que o preço unitário foi inferior ao previsto. Em consequência, o faturamento do mês ficou 7,30% abaixo do orçado. Para determinarmos o quanto as variações de quantidades de produto e as variações de preço desses produtos contribuíram individualmente para que a variação final do faturamento fosse 7,30%, usamos as formas que anotei nessa folha. Vejam. Nada mais aqui do que resgatando aquelas formas anteriores, mas já com os valores preenchidos. Ou seja, quantidade real, 1.750.000. Quantidade orçada, 1.800.000. Preço orçado, os originais, 43 centavos. Fazendo as contas, chegamos a 21.500. Já no delta preços, o nosso preço real, 41 centavos, menos 43 centavos, que era o preço orçado, vezes a quantidade real de 1.750.000, redunda em R$35.000. Você pode fazer essas contas o tempo todo. Você vai chegar a esses valores aqui e vai descobrir que se você pegar sempre 21.500 dividir por 774.000 que era projetado, vai dar 2,78%. E se você dividir 35.000 por os mesmos 774.000, obterá 4,52%. Você pode fazer isso na calculadora sem nenhum problema e você vai conseguir chegar nesses valores. Mas digamos que o volume de contas seja um pouco mais intenso e que você precise fazer isso mês a mês. Usar a sua calculadora não vai ser a coisa mais eficiente. Foi aí que eu, como professor, forneci a vocês um exemplo, aliás, um aplicativo em Excel que já resolve tudo isso aqui, tentando ser até um pouco didático e ao mesmo tempo organizado. Voltamos àquela planilha que nós tínhamos já zerado aqueles valores de quantidade e preço unitário. Nesse caso aqui, vamos agora digitar a quantidade que tinha sido projetado. 1.800.000 e o preço unitário de 43 centavos. Chegamos que o faturamento orçado era de 774.000, valor que você já viu no slide da apresentação. Agora no real, vamos lançar o que aconteceu de fato. A quantidade foi de 1.750.000 e o valor praticado não foi de 43 centavos, mas foi de 41. A sua planilha imediatamente calcula os valores de desvio de 56.500 negativo e a porcentagem de 7,30 e já quebra a informação tanto no delta quantidades como no delta preço. Exatamente a mesma coisa que você viu agora há pouco. Vamos retornar esse slide para você visualizar.
Percebe os valores aqui? Agora voltemos para a planilha. Na planilha você encontra as informações separadas aqui e aqui. Professor, e o que significa essa parte aqui? Bom, essa é uma parte só de rascunho. Se você quisesse copiar as informações, minha recomendação é marque essa área, Ctrl C, chega aqui, marca a coluna A17 e manda colar os valores. Mesma coisa você faz aqui. Você tem Ctrl C, clica em A22 e manda colar só os valores. Cuidado, o professor não protegeu as células desta planilha. Portanto, se você digitar equivocadamente ou apagar equivocadamente fórmulas, saiba que a planilha deixa de funcionar. As fórmulas estão aqui no faturamento, no caso, faturamento da projeção, e no real, aqui você também encontra a fórmula. E também no desvio e na porcentagem. Portanto, digitar algo em cima disso, certamente vai te trazer dor de cabeça. Também temos fórmulas aqui. Aqui eu estou só puxando os valores que estão aí em cima. 1.750.000, olha aqui, fórmula, vamos ver, ele está puxando aqui de 1.750.000, depois F2, puxando de 1.800.000 e por fim do preço unitário de projeção. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Você tem os 41 centavos puxados, os 43 puxados, a quantidade puxada, e é claro, esses valores são as contas realizadas, tá bom? Com isso, agora você acha que domina bem essa planilha e pode utilizá-la à vontade. Concluindo, a Paula diz: o que o quadro nos diz é que 56.500 de diferença desse valor, a variação das quantidades vendidas respondeu por 21.500 e a variação dos preços por 35.000. Em termos relativos, o faturamento realizado foi de 7,30% a menor do que a projeção. Deste montante, a variação das quantidades vendidas respondeu por 2,78% e a variação do preço unitário por 4,52%. Acho que essa planilha poderá lhe ser bastante útil nos exercícios e também no uso profissional. Um bom estudo a todos vocês e até a próxima ocasião.